Já dissemos que Prio quer comprar participação da Enauta, pelo menos foi essa a notícia divulgada no Valor Econômico e no Globo, que a Prio estaria negociando para adquirir uma participação de 28% na Enauta, junto ao Bradesco e Santander, que detém ações neste percentual de 28% da Enauta, que foram dadas em garantia de dívidas. A Enauta possui dois ativos produtores, o campo de Atlanta, localizado nas águas profundas da Bacia de Santos, na qual detém a operação de 100% de participação, e o campo Manati, um dos principais fornecedores de gás da região Nordeste, do qual a Enauta detém 45% de participação. Se a operação for concretizada, essa será a segunda aquisição da Prio em menos de um ano. Em dezembro passado, a companhia fechou a compra da Domo, empresa que já foi outrora do empresário Eike Batista. No ano, a ação da Prio registra uma queda. O papel sofreu por conta do anúncio do governo de taxar a exportação de petróleo. Então, vamos seguir acompanhando, né? O BTG Pactual tem recomendado a ação da Prio. Lembra que as ações tiveram desempenho inferior ao mercado, mas não esperamos que esse imposto de exportação dure muito e os fundamentos dos preços do petróleo estão melhorando novamente. Ainda segundo o BTG, a Prio está em uma posição única no setor brasileiro de petróleo e gás, que compreende aí uma forte curva de crescimento de produção, um espaço para reduzir ainda mais os seus custos. A empresa está bem capitalizada, o que deve permitir aproveitar as oportunidades que ninguém mais pode no setor. E mesmo que nenhuma aquisição seja entregue no curto prazo, achamos que a empresa poderá distribuir dividendos robustos muito em breve. Então está aí a avaliação do BTG Pactual. Olha, Warren Buffett fez a sua convenção agora recentemente, né, no início de maio. E é sempre muito concorrida e se espera muito ouvir o que é que ele tem a dizer. Dentre as muitas falas dele no dia 6 de maio, no evento com os investidores, ele comentou: se você quiser saber como viver sua vida, escreva o seu próprio obituário e faça uma engenharia reversa do texto. Ou seja, escreva o seu próprio obituário, ou seja, como é que será a sua vida quando estiver para morrer, e faça uma engenharia reversa do texto que você escreveu. Isso disse Warren Buffett com seus 92 anos de sabedoria. Deste modo, ele disse, será muito possível saber o que falta alcançar para chegar lá, de acordo com as suas metas, de acordo com os seus objetivos. Buffett, conhecido como o Mago de Omaha, em referência à cidade do estado de Nebraska em que nasceu e onde costuma fazer as reuniões com investidores, é reputado como um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, e suas frases, análises, previsões são sempre acompanhadas com muita atenção. Existe um documentário que foi produzido pelo HBO sobre a vida de Warren Buffett, e ele atribui muito o seu sucesso ao amor pela leitura e o amor pelos números. Eu gosto de ler, eu dedico muito do meu tempo à leitura e eu gosto de números. Isso começou há mais tempo do que eu consigo me recordar. Eu me sentia sempre muito bem trabalhando com números. Então, sua fortuna hoje é estimada em cerca de 100 bilhões de dólares, né? Cerca aí de meio trilhão de reais. Que coisa, né? E vamos lembrar que metade do que ele já conquistou em vida, ele já distribuiu, doando, fazendo atividades filantrópicas, certo? Então o que ele tem hoje é metade do que ele já conquistou. Em sua carta anual aos acionistas da Berkshire, em fevereiro, ele tinha dito que as pessoas não deveriam se ocupar com o curto prazo, volátil e pessimista, que era preciso olhar o longo prazo. Ele disse que, em vez de ficar olhando para a inflação alta e outros fatores que neste ano estão amortecendo os preços das ações, a Berkshire segue olhando as empresas e suas tendências, suas possibilidades futuras, e que recomenda que todo mundo faça exatamente isso, né? Capitalizado, ele está aí com mais de 100 bilhões de dólares
em depósitos bancários, vamos dizer assim, ele está em busca de verificar novas oportunidades. Está em busca de verificar novas oportunidades. Nessa reunião que aconteceu agora em maio, no dia 6, o que é que se pode destacar das apresentações feitas? Vamos destacar aqui alguns pontos. Primeiro, com relação ao curto prazo. O investidor, Warren Buffett, ele disse que os ganhos da maioria das operações da Berkshire podem cair este ano, já que há uma desaceleração prevista da atividade econômica. A maioria dos nossos negócios registrará ganhos mais baixos este ano do que no ano passado. Então, esse é o primeiro ponto. Durante os últimos 6 meses, tivemos um período incrível para a economia dos Estados Unidos e isso chegou ao fim, disse ele. O próprio Warren Buffett diz que a Berkshire deve seu sucesso ao incrível crescimento da economia ao longo das últimas décadas. Sua previsão de uma desaceleração da companhia ocorre em meio à agitação do setor bancário. Com relação ao setor bancário, o que é que ele disse? O impacto, ao olhar o impacto do Silicon Valley Bank com relação ao sistema, ele disse o seguinte: não consigo imaginar ninguém no governo, nem no Fed, no Federal Reserve, que quisesse aparecer na TV no dia seguinte para falar que manteria a cobertura dos 250 mil dólares por depósitos e quebraria o mundo. O Warren Buffett, inclusive, tem dito que se os depósitos não tivessem sido totalmente cobertos, o risco era ter um quadro catastrófico dentro do sistema bancário e da economia dos Estados Unidos e do mundo, né? Então, não podia ser diferente o comportamento do Federal Reserve. Tinha que garantir os esforços. Com relação à robótica, à tecnologia, à inteligência artificial, o que é que o Warren Buffett falou? Ele disse o seguinte: nunca haverá nenhuma inovação capaz de mudar a forma como os homens pensam. A tecnologia pode fazer coisas gigantescas e super marcantes, com dados históricos, por exemplo, mas não consegue contar piadas. Brincou ele. Quando uma tecnologia pode fazer tantas coisas assim, eu fico preocupado, porque sei que não vamos conseguir desinventá-la. O bilionário citou como exemplo a invenção da bomba atômica, que mudou o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. A inteligência artificial pode ser algo assim, mudar tudo no mundo, menos como o homem pensa e se comporta. Isso é algo muito importante. Ele aproveitou para falar sobre a sucessão na sua empresa, dizendo que Greg Abel deve assumir o cargo de CEO, como ele já tinha antecipado. Segundo ele, as questões de sucessão não são perguntas fáceis, mas a princípio ele e o seu sócio Charles Munger, que completou agora 99 anos, o Munger, estão convictos da escolha de Greg Abel para assumir o cargo de CEO. Com relação à transição energética, Buffett reforçou o background de Greg Abel no mercado de energia. Não há dúvida de que há uma transformação energética no mundo. A expectativa é que haja um plano claro nos Estados Unidos sobre como isso será abordado, mas é algo que deve variar de estado para estado. Isso também vai acontecer no mundo, de país para país. Buffett comparou a transição energética à mobilização em tempos de guerra. Ele refletiu sobre se é possível arquitetar uma resposta em tempo de paz, a transição climática que reflita as mudanças econômicas que foram usadas para colocar a máquina de guerra dos Estados Unidos em funcionamento naquela época. Eu não acho que seja possível fazer isso sem algo parecido com o maquinário, a urgência, o que quer que seja. O capital está lá, as pessoas estão. O objetivo é óbvio, simplesmente não parecemos capazes de fazer isso em tempos de paz, disse Warren Buffett. Ainda falando sobre Apple, ele destacou que é a ação favorita de sua carteira, É a ação favorita de sua carteira. Ele disse que a Apple tem uma habilidade gigantesca de se tornar o desejo dos consumidores. Os consumidores desejam os produtos que a companhia produz e isso a diferencia das demais. Nosso critério para a Apple é diferente dos outros negócios que possuímos. Simplesmente é um negócio melhor do que qualquer outro que possuímos. Olha o que ele diz. A Apple é simplesmente um negócio melhor do que qualquer outro que possuímos.
ele acrescentou que o status do iPhone entre os consumidores o torna um produto extraordinário, deixando-o muito feliz por possuir uma participação na empresa. Então esta é a visão que ele tem para com a Apple, e é isso que a gente precisa entender, e por isso a posição dele é extremamente significativa e relevante. Significativa e relevante. É a maior participação do seu portfólio, mais de 40% do portfólio do Warren Buffett está alocado em Apple. Isso nos quer dizer alguma coisa, na verdade? Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!